Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para a nossa mensagem diária. Louvamos a Deus porque Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos achegar até os amados irmãos com a palavra da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje daremos continuidade à nossa série de 3 mensagens na carta do apóstolo Paulo a Filemon. E para hoje faremos nos versos 15 e no verso 16. Filemon 15 e 16, assim nos diz a palavra no nosso Deus. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebais para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos concede a tecnologia e podemos mais uma vez ouvir a tua voz. Ó Deus, nos dá o discernimento, nos dá, Senhor, a compreensão da tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se tem algo que está muito presente também em nossa sociedade, são as várias divisões de classe social. E muitas pessoas, elas vivem e elas tratam as outras de acordo com estas posições. Quando o apóstolo Paulo ele vai dar continuidade à razão pela qual ele escreve esta carta, ele faz uso primeiramente da utilidade que Onésimo tinha para ele, do quanto ele era precioso para o apóstolo Paulo. Mas ele também entende da condição de Onésimo como escravo de Filemon. E é por isso que ele escreve a Filemon de uma forma muito amistosa, muito cordata, porque ele entende esta posição de Onésimo perante Filemon. Mas algo que eu acho extraordinário é que nos versos 14 e 15, ele vai nos tratar de algo excepcional. Ele fala de um estado anterior de Onésimo. Ele fala desse estado de escravidão, né? E que ele teve um tempo, então, afastado de Filemon. Ou seja, esse afastamento ele foi por conta, primeiramente, de uma insatisfação do seu escravo, do seu servo, ou também porque ele queria também ser livre. Mas ele traz um assunto aqui muito importante. É que este afastamento, este ir de Onésimo, na verdade, foi bom. Foi bom para Onésimo, porque ele conheceu o Evangelho. Foi bom para Filemon, porque ele recebe novamente o seu servo, mas agora um servo satisfeito. E também foi algo de regozijo para Paulo, por ver então mais um servo do Senhor, mais um converso e alcançado pelo Evangelho. Temos dificuldade muitas vezes, e continuando uma reflexão acerca da questão da paternidade, temos uma dificuldade de aceitar muitas vezes esta distância dos filhos, ou este sair dos filhos de casa. Mas muitas vezes isso é necessário, e não só necessário, mas isso também pode trazer muitas dádivas. Aqui então, mediante essa circunstância de satisfação, este servo, esse escravo é alcançado pelo Evangelho. Mas não só esse ponto, porque ele também trabalha este ponto, do quanto este afastamento ele se viu de bom grado para Filemon,
mas ele também trabalha essa ideia da recepção. Ora, Filemão, como você então deve receber Onésimo? Não apenas como escravo, mas, sobretudo, como irmão. Não como escravo, mas como irmão. Muito mais acima, como irmão. E ele vai justamente dizer isso, ou seja, que ele foi não um irmão gerado na carne, mas quer no Senhor. Né? Então, ele traça essa concepção de dizer, olha, Onésimo, Filemão, perdão, Onésimo volta até você como uma relação ainda de senhor, de escravo. Sim, ele é pertencente a você nessa relação, mas o seu olhar para com ele não deve ser esse olhar humano, mas sim um olhar de irmão, um olhar fraternal, um olhar de igual. Meus amados irmãos, é isto que o Evangelho ele também proporciona, pois no Evangelho não há pobre, nem rico, nem branco, nem negro, nem senhor, nem escravo. Perceba, para o Evangelho não há essa distinção. E então, este tratamento, ele é de igual modo. Meus amados irmãos, que a nossa forma também de ver os filhos não seja apenas a relação de pai e filho, a relação daquele que tem a responsabilidade de cuidar para aquele que tem a responsabilidade de obedecer, mas que também nós tenhamos em nosso coração o desejo, a vontade, a alegria de também podermos chamar os nossos filhos de irmãos, pois é esta relação que vai estar por toda a eternidade. A relação de marido e mulher vai cessar, a relação de pai, mãe, filhos cessarão, mas a relação de irmãos, essa será a nossa relação por toda a eternidade com Cristo. Meus amados irmãos, que Deus assim os abençoe. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, encerrando esse momento. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ensinado e nos dá, Senhor, um coração que esteja voltado não para olhar com a ótica do mundo. Que o nosso sentimento não seja apenas um sentimento de uma classe estabelecida por uma relação humana, mas, acima de tudo, que as nossas relações estejam pautadas no Teu Evangelho. E que os filhos, ó Pai, gerados, não sejam apenas vistos como filhos, mas que também eles possam ser chamados de irmãos. É assim que nós oramos, te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.